Olá, amigos do YouTube, vocês estejam todos bem, principalmente com saúde. Paulo Romero do Meliponário Braz. E o vídeo de hoje, estou mostrando aqui mais ou menos a área, sem muitos detalhes ainda, do meliponário urbano. Mas na realidade o que eu vou detalhar para vocês é algumas caixas que eu utilizo para as abelhas jandaíras. Eu já falei em um vídeo anterior. Eu estou padronizando 2 meliponários apenas com esse tipo de caixa, com esse modelo de caixa que a gente chama popularmente de modelo nordestino ou horizontal, como realmente é. Alguns detalhes dessa caixa. Essa caixa eu utilizo a madeira, estou utilizando pinho, não é pinos, é pinho, pinho que inclusive se faz desinfetante. Quando eu estou serrando essa madeira, lixando, tem um cheiro muito forte do pinho. Eu já uso há pouco mais de 2 anos, não tive problemas ainda, nem com a aceitação das abelhas, nem com a questão da durabilidade da madeira. Para mim ela está durando bem. Como vocês sabem, essas madeiras a gente queima por fora, com maçarico, inverniza. Um detalhe dessa caixa é o seguinte, é que eu, particularmente, eu coloco essa divisóriazinha aqui, nessa parte aqui onde fica o ninho, onde vai ficar os discos de cria, postura da rainha, e essa parte aqui vai ser depositado mel e pólen. Eu coloco essa divisóriazinha aqui, que na realidade não é divisória. Para mim isso aqui funciona como um suporte, é aberto aqui embaixo, dá para perceber e tal, um suporte para fixação dos discos de cria. Eu vejo alguns criadores que não utilizam e cada um sabe qual o melhor manejo no seu meliponário, qual a melhor forma que ele maneja as suas abelhas, então o que for mais fácil para ele é o que ele deve fazer. É algo que acontece comigo. O que eu tenho observado ao longo de muitos anos é que algumas caixas que eu compro, que vem sem essa divisória aqui, as abelhas têm dificuldade. Vejam bem, aqui, na multiplicação, eu coloco aqui disco de cria nascente, cera, faço um invólucro com cera, eu utilizo cera da abelha apis, e não tem, vamos dizer que não tem essa divisória aqui. Vão nascer aqui, as ceras de cria vão nascer, as abelhas vão nascer, e vão, se tudo correr bem, vai nascer uma princesa, a princesa vai copular com um zangão. Essa cópula pode ser interna, que acontece em muitos casos, ou através do voo nupcial. E depois da cópula, essa jovem rainha vai começar o domínio dessa família, desse enxame. Começar aquela questão de desenvolver o abdômen, começar a se fortalecer o seu feromônio de domínio e dar as ordens para as abelhas começarem as células de cria. Então ela começa, vamos dizer aqui, a construção dos discos de cria. O disco de cria vai começar aqui no meio, todo dia 10, 15, 20 células de cria, a média. Uma rainha boa, ela tem uma média de 20 ovos por dia, no caso da espécie jandaíra, a nossa Melipona subnítida. E esse disco vai crescendo e tal. Quando chega a delimitar aqui essa parte aqui, esse espaço aqui tem 15 centímetros. Essa caixa, eu vou voltar para a continuação, essa caixa tem 50 centímetros por 10 de altura por 9 aqui. Esse espaço aqui tem 15, é o espaço do ninho, que é o que eu utilizo, padronizei com esse espaço. Continuando, os discos de cria aqui vai, o primeiro disco de cria ocupou esse espaço, aí ela coloca o espaço abelha, segundo disco de cria, terceiro, e vai subindo os discos de cria. Desse lado aqui e aqui, o disco de cria vai ser preso nessas laterais da caixa com cerume que as abelhas utilizam normalmente. E nesse lado aqui nas caixas que não tem esse delimitador ou esse apoio, fica complicado. Eu já peguei caixas que eu adquiri de amigos que não tinha
E os discos desse lado de cá, os discos estavam caindo, virando para cá, tendo problema. Então é um trabalho muito grande para as abelhas, essa questão do apoio. E eu acho uma questão lógica. O disco de cria vai precisar de apoio de todos os lados. Aqui tem apoio, aqui. E aqui não tem, como o disco de cria, geralmente ela faz, dependendo do enxame, discos de cria ocupando esse espaço quase todo, o lado de cá vai ter problema, vão ter problemas. Essa caixa, a gente coloca desse lado de cá, dobradiças, é muito conhecida essa caixa. Aqui a gente coloca as aldavas para fechar, facilitar, e as abelhas estão se adaptando às minhas muito bem a esse modelo de caixa que já é difundido há anos e anos e anos. Como falei, vou manter 2 meliponários meus apenas com esse modelo de caixa e padronizado com essas medidas. Vou manter um meliponário apenas com as caixas plásticas, outro meliponário apenas com a caixa sextavada de madeira, porque para mim foram os modelos que as abelhas respondem muito bem e que eu achei muito bom o manejo. Vamos dar uma olhadinha numa família que foi multiplicada esses dias. Vamos dar uma olhada aqui no enxame, multiplicação feita há poucos dias. Vamos olhar logo aqui a parte do ninho. A iluminação está ruim aqui, mas já se percebe aqui a rainha linda sobre o segundo disquinho de cria. Olha a rainha da abelha jandaíra, está descendo ali. Uma linda rainha. Esse enxame está com 2 semanas de feita a multiplicação. A rainha continua ali próximo aos discos de cria, em cima dos discos de cria, iniciando a postura do segundo disco. Percebe-se ao lado das crias, dos discos de cria, potes de alimento. Pela cor desses potes de alimento você percebe, são clarinhos, o que denota aos potes feitos com cera da abelha apis, que é o que eu forneço. Eu vou abrir aqui a parte dos potes de alimento. Percebe-se aqui que elas estão armazenando uma quantidade de alimento boa. Você percebe os potes todos claros. Percebe aqui a cera de apis que eu forneço. Mel, para que elas armazenem. Como falei, isso é um jovem enxame, com apenas 2 semanas de formado. E continuando o detalhe que eu estava falando, quando esse disco de cria crescer, que chegar por aqui, ele vai se prender nessas laterais, as abelhas vão prender, e esse suporte aqui é muito importante para a fixação do enxame, do disco. Aqui na abertura aqui rompeu um pote de mel, as abelhas estão limpando, e esse era o vídeo de hoje. Pequena área verde que tem no meliponário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.